Salve, salve, gente boa! Tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo aí ao canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o seguinte: a tua vida tem significado? Ressignifique. Vamos junto? Então vamos até o final. Isso aí, né, querido? Mas antes, se você não está inscrito, inscreva-se no canal, clica aí no botão, é bem rápido, não vai interromper o vídeo nem atrapalhar o seu tempo. Aproveita e clica no sininho para que você seja notificado a cada vídeo que é colocado. Tem que marcar a opção todas. E não deixe também de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. Nos ajude a levar esse vídeo a mais e mais pessoas. Eu conto contigo nessa tarefa. Jesus disse: ide pelo mundo, e nunca foi tão fácil levar a palavra de Deus pelo mundo. Com apenas alguns cliques, a gente pode fazer com que mais e mais pessoas sejam também abençoados. Legal, né? Então vamos junto nessa tarefa? Conto contigo, te agradeço se você já está fazendo isso daí para poder estar abençoando mais e mais pessoas. Então vamos lá, o texto desse vídeo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, e o versículo é o de número 6. 2 Timóteo 4, verso 6, diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Que a gente está chegando num trecho da carta de Paulo, lindo, né? Esse capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo é fantástica. A vontade que dá é da gente fazer vídeos de horas e horas e horas comentando a respeito desses versículos aqui. Se eu voltar nesse texto aqui, eu com certeza vou gravar vídeos completamente diferentes. Quantas vezes eu for gravando vídeo a respeito desses versículos, Deus vai mostrando coisa, porque são textos riquíssimos, assim, de valores e significados, inestimáveis. Então, não é num vídeo só que a gente vai conseguir extrair todas as informações e tudo que tem aqui nesses textos. Mas a gente vai estar tentando trazer aí à luz, pelo menos o significado de algumas coisas, para que você tenha uma base, pelo menos para saber a respeito de que Paulo está falando. Até porque tem umas palavras aqui, como por exemplo libação, talvez você não conheça muito bem. Então, contextualizando aqui, o que traz aqui, Paulo está trazendo nesse versículo. Esse versículo ele está dentro de um contexto que Paulo está falando a respeito do futuro. Paulo faz um alerta para Timóteo com relação ao mundo ao seu redor e a expectativa que Timóteo precisava ter do mundo ao seu redor, para não acreditar em narrativas, buscar os fatos, buscar os conhecimentos, entender as coisas como elas são na realidade. A gente precisa, antes de tomar partido e sair repetindo o que algumas pessoas falam. Felizmente a gente está vivendo hoje a era do homem papagaio, né? Então essa época do homem papagaio ela chegou e a gente está vivendo as pessoas simplesmente repetem, mas elas não procuram saber o significado das palavras, o significado de determinados conceitos, e elas não estudam para avaliar e tirar as próprias conclusões. Não, tem que ser rápido, tem que repetir, porque precisa compartilhar uma mensagem que recebeu, e assim as pessoas vão fazendo na pressa, sem pensar e sem raciocinar. Então Paulo faz esse alerta a Timóteo com relação às narrativas, às fábulas, né, que as pessoas acreditam facilmente em fábula, e hoje a gente está vivendo, as pessoas estão acreditando facilmente, né? Até acreditam que fake news pode ser combatida, né? Então, o que mais que o ser humano deixaria de acreditar, né? Mas enfim, então Paulo falou a respeito do contexto social, político e a conjuntura em que Timóteo vivia no capítulo 4, e aqui no versículo 6, né, do 1 ao 5, Paulo falou sobre isso. No versículo 6, Paulo já começa a narrativa, narrativa não no sentido de historinhas ou de invenções, mas narrativa no sentido de a narração de fatos, né, uma sequência de fatos. É importante a gente diferenciar, porque a palavra narrativa ela envolve mitos e fábulas, e foi a palavra usada por Paulo no versículo 4. Mas aqui Paulo começa a explicar, a explicitar para Timóteo que o tempo dele estava chegando, que o tempo dele tinha terminado, e que ele entendia que daquela prisão ele não ia sair. E a gente chega até a perceber, já que meses depois Paulo foi morto,
e de várias e várias outras vezes. Paulo já tinha sido preso. Você lê 2 aos Coríntios, a partir do capítulo 11 ali e 12, você vê quanta coisa Paulo sofreu, e ele ainda sofreu mais depois daquilo. A gente vê que Paulo, na realidade, ele já estava certo daquilo que iria acontecer para ele. Então ele mesmo já não queria sair. Essa era a realidade. Paulo já não estava mais querendo sair dali. Para você entender libação, anota aí, pega aí papel e caneta, dá uma pausa no vídeo aí, né, para você pegar, quando você pega papel e caneta, e aí você anota. Vamos lá, Filipenses 2:17, carta de Paulo, Filipenses 2:17. E aí você precisa ir lá para o Antigo Testamento para você entender um pouco. Então você vai ler Êxodo 29, do 38 ao 41, e Números 15, do versículo 5, Números 15, do 1 ao 10, e Números 28, versículo 7. Então você precisa dar uma lida nesses textos para você entender um pouco a respeito de libação. Eu vou ler aqui rapidamente Números, porque para que a gente possa entender o que Paulo está dizendo lá no versículo 6, esse texto de Números ele é de fundamental importância. Números 15 já começa com Deus falando para Moisés também a respeito de futuro, daquilo que já Moisés estava vivendo naquela época ali, no deserto com o povo em tabernáculos. Então, o versículo 2 de Números 15, Moisés escreve o seguinte: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar. Então repare que Deus está falando aqui do futuro, da terra da habitação, da terra que Deus vai dar. Por que é importante a gente entender isso? Porque era isso que Paulo tinha em mente. Paulo já estava aceitando, entendendo, e de repente já estava até visualizando e desejando estar na terra que Deus iria dar a ele. Por isso ele fala para Timóteo, quanto a mim, estou já. Ou seja, nesse momento eu estou aceitando. Esse já traz aquela aceitação por parte de Paulo, e Paulo vai trazer isso para Timóteo, de que a hora dele já estava chegada. Mas a hora de Paulo, que aí Paulo está trazendo para Timóteo, lembrando, trazendo aqui um parênteses, que a única Bíblia que o povo para quem Paulo estava escrevendo possuía e tinha como consulta era o que a gente chama hoje de Antigo Testamento, tá? Então tudo que a gente tem hoje como Novo Testamento, isso eles não tinham acesso ainda, eles não conheciam. Então o Novo Testamento não existia. A gente está falando numa época em que tudo que se fala a respeito de Escritura e de Bíblia é o que a gente hoje chama de Antigo Testamento. Isso é importante a gente entender. Então Paulo está falando ali, olha, eu estou aceitando esse fato, e Paulo está trazendo essa ilustração para a cabeça de Timóteo e daqueles que leriam a carta ali. Qual a explicação? Olha, quando eu estou dizendo que eu já estou sendo oferecido, e eu estou sendo oferecido como libação, Paulo está dizendo, olha, porque eu hei de herdar uma terra que o Senhor já está dando para mim. Então, quando ele fala, eu já estou sendo oferecido, significa, eu já consigo visualizar, pelos olhos da fé, eu enxergo a terra que Deus tem para mim. Então, Números 15, versículo 2, Paulo está trazendo aqui a ideia. No versículo 5, Paulo fala assim, olha, e de vinho para libação, preparais a 4ª parte de um hin para cada cordeiro, hin ou rim, né? Além do holocausto ou do sacrifício. Um hin equivale hoje a aproximadamente 3,5 litros. Então, o vinho para a libação, e a libação poderia ser feita com vinho, né, uma bebida, ou o azeite, que era aspergido, né, ou espargido sobre o altar para a oferta. Então, aqui está falando da oferta queimada e da oferta, está trazendo esse conceito aí das ofertas que deveriam ser entregues, e com pecados intencionais ou não intencionais. Então Paulo aqui está trazendo essa questão dessa entrega das ofertas, que algumas pessoas chamam de ofertas derramadas. E aí você vai ver Paulo repetindo isso no versículo 7. E de vinho para a libação oferecerás a 3ª parte de um hin ao Senhor em aroma agradável.
quando preparares novilho para holocausto ou sacrifício em cumprimento de um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor. Versículo 10. E de vinho para libação trarás a metade de um hin, ou seja, aproximadamente 1,7 litro hoje, né? Dentro da nossa medida de hoje, 1,7 litro, 1,750, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Por isso que eu queria ler aqui, porque a gente precisa ter esses 3 conceitos em mente. Quando Paulo está falando, quanto a mim estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado, quando Paulo está falando partida, significa que eu estou indo para algum lugar. Então Paulo sabia exatamente o significado da sua vida e ele sabia que ele estava partindo para algum lugar. Que lugar era esse? Quando ele menciona a libação, ele está falando na terra prometida. Ele está falando na terra que Deus nos garante dar. Ele está falando que há uma terra, que Deus prometeu essa terra e ele está dizendo, eu tenho certeza para onde eu vou. Por quê? Porque o significado da minha vida sempre apontou para ali. Porque tudo que eu vivi sempre apontou para ali. A gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Não perca o próximo vídeo para você entender exatamente esse conceito. Paulo está falando, a minha vida ela tem um significado. E o significado aponta para a terra prometida. E quando ele fala de estou sendo já oferecido por libação, ou seja, nas ofertas queimadas, os sacerdotes, eles pegavam algo e derramavam. Paulo estava dizendo que ele não estava pegando algo de terceiro, ele não estava pegando algo de fora, ele estava pegando a sua própria vida. Então, outro conceito que a gente vê aqui é esse conceito da oferta, não das coisas dos outros, não do que sobra, não do que é do outro, é da própria vida. Ou seja, a própria vida de Paulo está sendo derramada como oferta. E a libação, ou seja, ele está se derramando, ele está se entregando ali porque ele sabe quem ele é. Ele sabe quem ele é em Deus. E ele tem certeza para onde ele vai. E essa certeza a gente só tem mediante a fé. Você quer ressignificar a tua vida? Você quer que a tua vida tenha um propósito, tenha um significado? Querido, derrame-se ao Senhor. Derrame-se aos pés de Cristo. Negue-se a si mesmo. Sabe, as pessoas hoje estão querendo discutir questões relacionadas à carne. Querido, quem é nascido da carne é carne. Discutir coisas, desejos sexuais, lascívia, luxúria, vontades da carne, discutir as coisas da carne, querido, é ficar na carne. A gente que crê em Cristo, a gente vive uma vida no Espírito. Para viver a vida no Espírito, você tem que mortificar a carne, mortificar todos os desejos, identificar aquilo que é pecado e sacrificar algo. Paulo está dizendo, eu estou sacrificando. O quê? Algo de outro? Não. A minha própria vida. Eu estou oferecendo a minha vida. Então Paulo aqui já está entendendo que a hora dele já chegou, que a partida dele já chegou. E de até certo modo, Paulo estava já esperançoso por esse dia. Uma vez que quando a gente olha todo o sofrimento de Paulo, e aí ele fala assim, né? A gente já comentou sobre isso, tem um vídeo que fala sobre isso, que Paulo fala assim, leve e momentânea tribulação. Meu Deus do céu, eu fico com vergonha quando eu leio aquele texto ali, porque, né, o que a gente passa, o que é a nossa luta, o que é, sabe? Dá nem para comparar, cara, é muito longe, mas vamos voltar ao texto aqui. Paulo estava trazendo para Timóteo esse conceito. Eu vou para uma terra prometida, eu sei para onde eu vou, porque a minha vida apontou para isso. A minha vida tem um significado, apontou para isso. Estou fazendo uma oferta ao Senhor, não das coisas dos outros, da minha própria vida. E eu creio que o Senhor já está preparando algo para mim. Então eu já estou sendo oferecido. Amém, querido? Ressignifique a tua vida em Cristo. Não discuta, não se prenda às coisas da carne, desejos, vontades, concupiscências da carne. Pesquise na Bíblia sobre isso, pesquise no Google sobre isso, pesquise versículos que falam sobre desejos, sobre vontades, sobre concupiscências da carne, sobre luxúria, sobre lascívia, sobre as coisas que são da carne, pecados da carne. Pesquisa sobre isso e não discuta com Deus, mortifica, porque vale a pena. Vale a pena porque a tua vida vai adquirir
significado. Enquanto a gente fica preso nessas coisas, a gente perde o principal, que é dar significado à nossa vida, para que no dia que a gente for, a gente saber para onde a gente está indo. Tá bom, gente boa? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.